Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta para mais uma live. A live seria originariamente no Instagram da professora Graciela Saliba, mas em razão de intercorrências aqui do Instagram, a gente transferiu a live aqui para o meu perfil. Vamos verificar se a professora chega aí. Aqui na verdade apareceram duas pessoas pedindo para entrar, não sei como é que eu faço. Espera aí. Já solicitei, permitir a entrada da professora. Agora foi. Ai, boa Eu noite, não- pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu não sei o que Tudo está bem? acontecendo. Ontem foi o mesmo problema. Ou entrava, ficava a tela preta, ou ficava a minha tela pausada. Não Ah, sei e o daqui eu tava motivo. ouvindo super bem, tava ótimo assim. Eu falei, então, mas acho que o pessoal E agora está chegando aqui, então beleza. vamos aguardar. A minha conexão é Bom, super boa aqui. A internet de casa tem 200 megas, então não é problema de conexão. Não eu sei o acho que que o pode ser. Insta que tá com uma instabilidade, porque hoje à tarde o pessoal teve que cancelar algumas lives, então eu acho que é o próprio Insta mesmo que não tá aguentando. São as modernidades, né, professor Fabrício? Pode E aí eu vou ser. É, a até, antes tecnologia de é tudo, boa quando agradecer. funciona. É, eu vou agradecê-lo por ter aceito o convite de participar comigo dessa live, de ensinar mais uma vez, e vou tomar a liberdade de chamá-lo de professor, porque foi com o senhor que eu aprendi a fazer audiência telepresencial, como é que eu ia mexer em Webex, estou aprendendo PJ Calc com o senhor, então, para mim, apesar de ser um grande juiz, para mim é muito mais um professor, no sentido literal mesmo da internet. E aí o pessoal já está perguntando, na internet dos reclamantes, não tem como a gente não comentar, né? Pessoal Fabrício, primeiro conta pra gente um pouquinho da sua história. Como é que veio o concurso, carreira de juiz, professor, como que foi? Pois é, eu vou tentar ser breve, que a história é um pouco longa. Mas, na verdade, eu me formei em 2002 em São Paulo, né? Eu fiz a Universidade de São Paulo, sempre gostei muito de estudar, né? Então, para mim, estudar nunca foi um sacrifício. Só que eu queria ser advogado tributarista, fazia estágio em escritório de direito tributário, contencioso tributário. Até que chegou um ponto da minha vida, depois que eu me formei, que eu fiquei assim, falei, será que eu trago a minha noiva, que seria minha esposa, para São Paulo, ou se eu voltava para minha cidade? E eu resolvi voltar para Varginha. Eu achei que a vida em São Paulo seria um pouco sacrificada, a gente já tinha o Felipe, meu filho, então seria bem complexo, né? E aí eu resolvi voltar. Só que aí voltar para advogar no interior, né? Você tem que pegar de tudo, né? Então eu montei um escritório aqui na frente do juizado especial com mais dois advogados daqui da cidade. E aí começamos a pegar várias ações de indenização por danos morais. Só que aí começaram a aparecer umas ações trabalhistas. E assim, eu não confesso que eu não sabia nada de direito de trabalho, processo de trabalho, era um zero à esquerda. Só que assim, né, família para criar, né, filho para cuidar, casa para manter. A gente não pode recusar serviço para quem está começando. E aí eu comecei a pegar algumas ações trabalhistas, comecei a estudar um pouquinho. Confesso que é difícil, assim, você pega no susto. Então aí você estuda pro processo, mas não seria o adequado, né? O adequado seria ter um fundamento doutrinário, processo, direito material, mas a gente não pode recusar serviço. E aí eu comecei a fazer, e aí nesse meio tempo eu comecei, resolvi estudar para concurso. Confesso que eu queria estudar e estava estudando por magistratura federal, né? Queria ficar na minha área, tributário, previdenciário, alguma coisa assim. Só que nesse meio tempo apareceu um concurso para analista e técnico do TRT. E tinha vagas para o sul de Minas. E eu falei, vou fazer esse concurso. E passei para analista, não passei para técnico, não passei bem colocado, que não era meu foco, eu acho que 31º, só que tive a honra de ser nomeado, né? Depois de quase mais de um ano e meio, fui nomeado aqui para Varginha como analista, e aí eu comecei a trabalhar na Justiça do Trabalho e comecei atendendo o balcão. E aí, ali no balcão, eu comecei a ter contato com os advogados, comecei a ver petição chegando, petição indo, comecei a ter contato com os processos. E eu fiquei um tempo bom no balcão. E eu falei, eu tô aqui. E eu já comecei a gostar, porque eu não conhecia, né? Pelo contrário, enquanto advogado, eu tinha muito receio da justiça do trabalho, tinha muito medo dos juízes,
eu tinha medo de fazer audiência, eu preferia fazer no civil, eu achava que o contraditório no processo civil ele era mais exaurido, né, do que ali na concentração e audiência. Mas aí eu comecei a gostar e me apaixonei pelo justiça do trabalho mesmo, né, não foi só por questão de ter um cargo, de me tornar juiz. E no meu primeiro concurso, cheguei na sentença em São Paulo, falei, nossa, é muito fácil isso aqui. Só que aí demoraram mais 4 anos até eu conseguir ser aprovado em 13 concursos. Né? Então aí demorou, não foi tão fácil assim não. Mas aí, com a graça de Deus, passei e já tem 10 anos como magistrado. Passei em São Paulo, fiquei 1 ano e consegui voltar para Minas e agora atuo no sul de Minas. E nesse meio tempo, lá, enquanto analista, eu comecei a dar aula, porque aí me apaixonei, eu recebi convite para dar uma palestra uma vez para um amigo aqui de Varginha. Depois dessa palestra, eu nunca mais parei. Na verdade, eu parei no período que eu fiquei em São Paulo como magistrado, porque aí eu tinha família aqui, não tinha como assumir nenhum compromisso. Mas aí depois que eu fixei, ficou mais fácil, voltei para a docência, porque a docência, assim, é aquela questão, para quem é magistrado, a gente tem um convívio com um advogado, mas o advogado na sala de audiência. A gente fala que não tem hierarquia, mas tem um respeito, e deve ter um grande respeito. Eu, como advogado, respeitava. Então, não é a mesma convivência do que uma convivência em sala de aula. Então, aí, na sala de aula, a gente tem essa possibilidade de discutir, debater. E aqui no Instagram mesmo, tem a gente debate questões jurídicas, né? Não é só perfumarias, tem questões interessantes. Eu acho isso bem legal. E aí, eu sou apaixonado pela docência, então eu estou tentando mestrado, né? Já fiz duas disciplinas como aluno especial na USP, estou inscrito agora na prova do mestrado aí, inclusive daqui 2 semanas é a prova de proficiência. E vai ser tudo online, eu quero ver como é que vai ser, inclusive a de conhecimentos jurídicos, para continuar estudando. Porque a questão é paixão. Eu acho que o legal do estudo é isso, é não estudar porque é obrigado, você tem que estudar porque você gosta, você tem que estudar. Se você não gosta, você não está estudando para a coisa certa. Aí procura outra, porque você tem que gostar daquilo que você faz. Mas eu acho que eu já falei demais. Não, me respondeu tanta coisa, que eu ficava, quando eu comecei a segui-lo, assim, aí eu pensava, gente, mas como que a gente consegue ser tão à frente do tempo? E aí eu ficava encantada mesmo, começando a ver os cursos que eu estava dando, falando de Webex, eu falei, mas é tão moderno demais. Eu acho que talvez essa carreira, a dedicação explica, porque a gente vê que veio do tributário, que já não é uma área fácil, né? Não é aquela área que a gente na faculdade fala, essa é tranquilo de passar, não é? E a sua dedicação é um exemplo para todo mundo que te acompanha, que consegue aprender com o senhor, que tem a oportunidade de aprender. Então, obrigada, viu, por mais uma vez ser um incentivo para o pessoal que às vezes não sabe o que fazer, que fica em dúvida se dá para advogar e estudar. Então, me conta mais uma coisa. Enquanto o senhor estava no balcão na Justiça do Trabalho, existia reclamante que ia sem advogado para exercer jus postulandi? Sim, mas é que na verdade, lá, como a gente tem foro, as atermações, e aqui em Varginha ainda tem até hoje, as atermações ficam restritas ao foro. A gente recebia reclamantes lá que queria saber como que estava o processo, se iria receber, se não ia receber. Tem uma história que me emocionou e que demonstra a importância da Justiça do Trabalho. Um dia que eu recebi uma senhora atendendo, que ela veio de 3 Pontas a Varginha a pé para receber um acordo que era um acordo de menos de R$100. Ela andou 37 quilômetros, inclusive a gente ficou emocionado. Eu me emociono quando falo isso. O pessoal fez uma vaquinha na vara, deu muito mais do que ela foi para receber, para ajudá-la. E aí a gente vê, né, a Justiça do Trabalho, que ela tem uma importância. Aí a gente vê a pessoa andar 37 quilômetros a pé, porque não tinha condições e dependia lá dos R$100. E eu acho que, muito possivelmente, ele ia voltar a pé, porque não é possível, né? Porque ia gastar o dinheiro que ela batalhou para um acordo que era justo postulante. Então, assim, a gente é uma justiça que tem a sua importância, né? O pessoal desvaloriza, chega a criticar, mas eu acho que muitos daqueles que criticam é porque não conhecem. Né? O professor Rodolfo Pamplona, um dia eu ouvi uma aula dele, na verdade não era aula, ele estava dando uma entrevista em uma rádio, e ele fez uma proposta para qualquer empresário, se quisesse algum dia ficar lá com ele, ao lado dele, para ele explicar os processos, para explicar o que tinha acontecido, para explicar como foi a prova, para explicar qual seria o destino, ninguém teria esse preconceito, entenderia ali, aqui não pagou, aqui deveria provar, não provou, né? Porque assim, muitos desconhecem e aí
vão falar mal mesmo, não tem muito o que fazer, entendem que não é justiça, é injustiça, mas não é assim. Na assim, na maior parte dos casos, não é assim. Né? Pode existir exceções, mas essa não é a regra geral. Uhum. E aí vamos lá então, né? Não tem como a gente fugir. Justiça do trabalho, principalmente para quem é advogado, eu vi que tem vários aqui advogados, tá? A gente está dividido. Tem gente achando que deveria parar, que ficar com prazo suspenso, esperar passar a pandemia. E eu sou um pouco, às vezes, otimista demais. Eu acho que a gente tem que ver, tudo tem lado positivo. Eu acho que são nas pandemias que a gente acaba arranjando outros jeitos, outras maneiras e vendo um novo paradigma. E eu acho que agora não dá para a gente voltar e viver o que era antes. A gente simplesmente fechar os olhos e falar, não, daqui a pouco a gente tem a justiça do trabalho exatamente como era, o mesmo tipo de audiência, as salas, todo mundo lá assistindo. Eu acho que não dá para a gente voltar ao que era. Então, eu sou muito favorável às audiências telepresenciais. Eu acho que é uma forma da gente agora continuar os processos. Eu, como advogado, é ótimo, porque aí a gente vai continuar recebendo honorários, por exemplo. E para muitos reclamantes, eles vão receber. Claro que algumas empresas não querem, porque para elas é muito melhor jogar o processo para daqui 1 ano, 2 anos. A gente nem sabe quando a pandemia vai passar. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da experiência nas audiências telepresenciais. Qual a vantagem que o senhor vê nas audiências telepresenciais hoje? Pois é, excelente pergunta. E eu vivencio, eu participo de alguns grupos, né, de debate, e existe, na minha opinião, primeiro, um grande preconceito por desconhecimento e medo. Né? O medo do desconhecido, isso psicologicamente é natural. Né? A gente sempre vai pensar como precaução, pode dar errado, então não quero. Mas assim, os mesmos problemas que a gente teria na audiência telepresencial, a gente tem na audiência presencial. Por quê? Vai instruir testemunha. Pode ficar 1 semana o advogado, à parte, não sei quem orienta, batendo lá e tomando a testemunha, né? Como a mãe fazia com a gente lá no ensino fundamental, né? Tomando. Qual é o intervalo? Então, assim, má fé, eu acho que a gente parte da premissa de má fé, de falta de ética, né, dos advogados, das partes, mas isso no mundo telepresencial e no mundo presencial existe. E aí eu digo que, em relação às audiências telepresenciais, eu vejo uma vantagem muito grande nesse ponto. Nesse ponto só, viu, gente? Não me critiquem, não. Que é a gravação das audiências. A gravação das audiências transforma os atores processuais. Transforma o magistrado, transforma as partes, transforma as testemunhas, transforma os procuradores. Por quê? Porque todo mundo, sabendo que aquilo está sendo gravado, que aquilo depois pode ser revisado por quem quer que seja, e aí eu já saliento o objetivo da gravação é para fins processuais, pelo amor de Deus, não vão gravar audiência e jogar em redes sociais, jogar em WhatsApp, jogar em YouTube, que isso pode dar um problema gigantesco para o advogado. Eu sei que o CPC permite a gravação da audiência, eu sei que nos atos do CNJ as audiências de instrução devem ser gravadas, mas a gente tem que saber qual é a finalidade. E aí eu percebo, fica muito melhor o trato. O trato, assim, você pergunta, eu vou fundamentar se eu indefiro, se eu não indefiro. Se eu não registrei na ata, tá gravado. Né? Então, se você protestou, eu não quis registrar na ata, tá gravado. E aí vem as outras percepções, né, que eu falo do VAR lá. A testemunha, ela tá recebendo orientação, a testemunha tá olhando para o lado, para cima, alguém cochichou. Isso tá gravado, gente. A gente vai poder depois acessar o Cisco Vedex e analisar, né, que, se necessário, nomear um perito, né, para verificar o que está acontecendo ali. Mas o fato de ter a audiência gravada, isso dá uma fidedignidade muito grande ao que vai ser registrado na ata para aqueles que registram. Existe aí uma grande batalha, né, entre aqueles que entendem que dispensa a transcrição dos depoimentos se a audiência é gravada. Muitos tribunais não admitem, anulam decisões por conta disso, porque seria um trabalho, e aí eu entendo, que por conta de costume,
um trabalho muito grande, o tribunal tem que reanalisar todas as provas orais, assistir, mas assim, eu acho que, para mim, no meu modelo, eu tenho transcritos, depoimentos, como se estivesse fazendo audiência presencial mesmo, e deixo a gravação. Se o advogado se surpreende lá na minha sentença, fala, o Fabrício falou que a testemunha estava olhando para o lado, que a testemunha estava gaguejando, que a testemunha estava sendo contraditória, e isso não, se vocês entendem que isso não aconteceu, primeiro, vão poder ir lá no PJE Mídias, analisar e bater um recurso. Minuto tal, tal, não teve isso, o juiz constou isso, mas é assado. Então, assim, a gente tem vantagens também. Mas tem caminho para fraude? No presencial também tem caminho para fraude. Eu já ouvi história de testemunha que foi com ponto eletrônico prestar depoimento. Eu já ouvi história de estagiário ou qualquer outra parte que foi para audiência com um receptor de áudio, um celular transmitindo lá para fora para ouvir o que estavam dizendo lá dentro. Então, fraudes existem, né, de uma forma ou de outra. Né? A gente, papel do magistrado, aí, com base no poder de polícia, fazer o quê? Analisar, coibir. E eu já alerto, e eu falo isso para os advogados, tem que ter muita cautela, porque você vai perder uma testemunha, você tem que ser o primeiro juiz, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então você tem que falar para a testemunha, vai para um lugar tranquilo, vai para um lugar que você não vai ter nenhuma interferência, por favor, não tira os olhos da tela, porque se o juiz entender que você está lá alguma coisa, perdi a prova. Então o próprio advogado oriente. Eu acho que a preocupação do advogado vai ser muito mais essa do que preocupar de falar, fala-me que eu vou te passar um papelzinho lá com a resposta. Isso aí, assim, existe quem vai fazer isso? Existe, mas faria na presencial também, e é uma grande minoria. É uma grande minoria. E a gente vê os processos andando, a gente vê que a nossa finalidade está sendo cumprida. Porque eu percebo que existe uma grande esperança de voltar a existir as audiências presenciais. Só que eu ainda não vejo isso. Honestamente... Nesse momento eu também não vejo. Está só piorando quando a gente vê os dados. Então... esse é meu medo. Então, que a gente faça o que é possível. Tem um problema de conexão de chamada, a gente deveria encontrar soluções para essas questões. Que não seja a grande maioria. Mas se a justiça pudesse, com alteração lá dos normativos do CNJ, criar lá um ponto para que quem não tiver condições tecnológicas ir lá, mas que não seja a regra geral, seja a exceção, já o acesso à justiça já está sendo aí aprimorado e a gente vai dar um jeito. Mas assim, a grande minoria, a maioria das audiências que eu tenho feito, tá dando tudo certo, vai bem, às vezes a gente tem que ter paciência, aí liga, conversa no WhatsApp, fica sem áudio, às vezes conversa no chat, mas é empatia, bom senso, e a gente tem que estar ciente da nossa função, né? Seja magistratura, seja advocacia. Né? Então, mas aí vai a minha surpresa. Pergunta até para o pessoal que está assistindo, que fez a audiência inaugural. Eles querem que a audiência volte a ser presencial, as inaugurais? Percebo eu que a grande maioria não. A grande maioria quer, vamos só fazer telepresencial. A instrução tem medo, vai dar errado, não vai dar certo. Até... Assim, eu fico pensando sempre assim, o medo do carro furar o pneu, uma coisa parece até retardada, mas bom, é um trânsito, engarrafamento é uma coisa. A gente de casa é muito mais seguro. Pode falhar a internet? Pode. Acontece, né? Mas tendo um normativo prevendo que a falha da internet justifica, que não tranquilo, você tem uma tranquilidade, né, para evitar. Mas a tua internet todo dia vai dar problema. Aí a gente não pode, eu falo sempre, fraude não deve ser presumida, tem que ser comprovada. Aí, se comprovar que não, que na verdade você está fazendo live todo dia aí no Instagram, mas para fazer audiência a tua internet não funciona. É um elemento, um fundamento para ter a litigância de má-fé. Né? Então, a depender do caso. Mas na maioria dos casos a gente está tendo bom senso e a gente está tendo o processo coparticipativo, a colaboração dos advogados, bom senso de todos. Então, não aqui, pelo menos no sul de Minas, nas varas que eu trabalhei. Eu já trabalhei em Santa Rita virtualmente,
telepresencialmente, na verdade, tem uma distinção técnica de virtual e telepresencial, em Poços, na primeira de Poços, e hoje eu comecei em Alfenas, na primeira de Alfenas. Está indo perfeitamente. Modelos diferentes, lá em Poços, em Santa Rita, era um link para cada processo. Em Alfenas está sendo um link para tudo. É como se fosse audiência presencial. O pessoal vai entrando. Eu acho que para advocacia isso é melhor, né, para não ter que ficar aguardando, falar, será que o meu link está errado? Então, assim, para a gente controlar do lado de cá, é mais fácil uma por sala, uma por processo. Por processo. Agora, para os advogados, você já entrar e você está vendo a audiência acontecer. Né? Então, vai lá, fala, minha vez. Hoje uma advogada me interferiu. Excelência, pela ordem. A audiência de qual hora, de que hora está sendo? Aí eu falei, das 9 tanto, porque a gente não estava fazendo pregão. A gente falava, audiência tal, né? Não falava horário, e aí para acompanhar, mas foi muito bem. A gente fez conciliações, a gente fez encerramentos, só que em Alfenas os despachos estavam colocando que as instruções só ocorreriam com a concordância das partes. Então já estava assim, com a concordância. Então, aí amanhã a gente vai ter audiência que houve concordância de ambas as partes. Então já vai ser algo que as partes mesmo estão preparadas para isso e já sabem. E assim, eu tenho convencido muitas pessoas a fazerem. Testemunhamente, eu dei uma sentença que a testemunha falou completamente divorciado do que estava na inicial. Horário, o dia. Então, eu afastei a credibilidade da testemunha. Durante o depoimento, eu verifiquei que estava tendo... Não, mas isso no presencial também acontece. Você ouve, e depois, na hora que você vai dar a sentença, peraí, mas tá tudo errado. O horário errado, o dia da semana errado. Então, assim, não combinaram direito. Né? Ou a inicial está errada, ou a testemunha está errada. E isso também é um alerta. Por favor, gente, quem é advogado, eu acho que o ideal seria entrevistar gravando. Entrevistar gravando, para constar, para que ninguém diga que foi você que mandou falar mentira, ou que você... Aí você tem essa garantia. Porque já aconteceu comigo de testemunha chegar e falar, eu falei, peraí, mas essa data exata, como é que o senhor sabe? O senhor se recorda, o senhor não se recorda quando o senhor começou a trabalhar lá, e o senhor sabe quando o reclamante? Aí a testemunha, foi o doutor que mandou eu dizer, apontou para o advogado. Que vergonha. E eu constei na ata e mandei ofício para o AB, né? Não tem muito o que fazer. Mas e se não foi o doutor, né? Ali no momento, por isso que é bom gravar, deixa isso guardadinho, para evitar, se no futuro tiver alguma alegação. Eu já fui surpreendido quando era advogado. Né? Você fala, caramba, eu não estou sabendo, não sabia de nada. Eu quis renunciar. Falei para o juiz, excelência, eu posso renunciar? Ele falou, se o senhor renunciar não vai resolver muito. O senhor continua responsável por 10 dias. O senhor é o único procurador. Né? Mas a gente fica assim, em situação... e eu presencio isso, às vezes, em audiência. E eu tenho que confessar, eu estava super insegura com a audiência telepresencial. E o senhor me convenceu. Acho que o senhor me passou uma tranquilidade tão grande o dia que eu assisti. Eu falei, gente, não é que eu acho que não vai ser tão difícil assim, vou tentar. E aí até me pediram aqui na cidade para poder conversar com o juiz aqui. E aí eu fui para pedir para não ter audiência telepresencial. Eu falei, olha, excelência, pelo menos nesse momento, audiência de instrução, vamos deixar para um segundo momento e tal. Porque no fundo eu acreditava, gente, é a chance. Foi logo naquela semana que veio a instrução permitindo e tal. E aí eu vou te contar por que da minha insegurança. O meu medo era reclamante, reclamado ou testemunha não saber acessar, não saber mesmo mexer, não saber participar. E também, durante o depoimento, se cair a internet, alguma coisa assim, eu vi alguns juízes falando, não, aí vai ser dado como dado o depoimento. Eu falei, mas como? Se ele não falou, se ele não acabou o depoimento. Então eu queria até que o senhor contasse um pouquinho para tranquilizar o pessoal, para falar, gente, é uma modernidade, mas a gente não é a ferro e fogo, a gente não tem que também, vamos ter uma flexibilidade, existe uma empatia, que eu acho que é algo que o pessoal tem tanto medo, né? É bem isso. Os colegas que têm feito, eu participo, grupo de colegas que são juízes lá em São Paulo, todos estão tendo problemas. Né? Não é tudo redondinho, perfeito. A gente aqui para Conexão teve problemas. E aí a gente tem que entender isso. Né? Empatia. Não dá. O que a gente tem de normativo, que considera como feito, é sustentação oral. Se tiver problema na falha, perdeu a sustentação oral, vai para o final, e se ao final não tiver... Mas isso é o único normativo que tem nesse sentido.
Os outros normativos do CNJ são no sentido de que, por inviabilidade técnica, por algum problema técnico, o ato é suspenso e designado novo, né, se possível no mesmo dia, se não para o futuro. Então não vai perder a prova por causa disso, não vai. Mas a testemunha vai cair no momento que ela estiver falando em desfavor. Isso vai estar gravado, gente. Vai estar lá no momento que falou em desfavor, depois volta, eu me equivoquei. Aí o juiz vai analisar os fatos ali, com base no livre convencimento motivado, a parte compete alegar razões finais, demonstrar contradição entre o que aconteceu. Mas, assim, isso vai estar ali, vai estar registrado, é obrigação do magistrado gravar, e o advogado também pode, nessas circunstâncias, o ideal é que informe que está gravando, mas já vai estar sendo gravado mesmo, né, instrução obrigatoriamente gravada. Então, para isso, mas aí que eu lembro, para os fins de prova no processo, ou, né, eventual aí, não sei, correição, vai saber, ou questão de OAB, aí, mas para esses fins, eu já vi advogados passarem problemas sérios por divulgar, e o juiz foi arbitrário, aí corta só aquele pedacinho e joga no WhatsApp, em grupo, e aquilo espalha, porque o mal feito, né, uma notícia ruim espalha 20 vezes mais que a notícia boa, né, e é normal, né, o que vende, manchete, verdade. Aquelas notícias populares, né, só a manchete emblemática, você vai ler a notícia, não tem nada a ver com aquilo. Então, essa é uma cautela que tem que, por mais que tenha raiva, ódio, quer matar o juiz, mas se controle, conte até 10, e aí, para não perder razão. Eu acho que sim, aí é importante. E tem duas perguntas antes de a gente passar para o próximo assunto, que eu vi que o pessoal está perguntando aqui da correção monetária, mas eu queria só que o senhor comentasse duas coisas. Primeiro, o princípio dispositivo, a necessidade do juiz estar ali presente com as testemunhas, sentir as testemunhas. Eu sou muito criticada quando eu falo disso pelos processualistas civilistas aqui que falam, Graciane, você está falando que o juiz é oráculo. E aí me criticam, eu falo, gente, é muito importante no seu trabalho, a principal prova que a gente tem é testemunhal. E aí esse sentimento do juiz, se a testemunha está olhando para o lado, se ela está gaguejando, se ela está parecendo treinada, isso é muito importante no processo de trabalho. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre isso e o princípio que para a gente é tão importante do juiz que participou da instrução ser o mesmo da sentença. O que o senhor acha desses dois princípios? Perfeito. O primeiro, eu acho que com a audiência telepresencial, ele fica ainda mais presente. E não só pelo juiz, que aí todos vão ter a visão do juiz com a audiência gravada. Isso é bacana, né? E não só na gravada, na presencial você também vai estar vendo a cara da testemunha. Então, a atenção, aí é o que eu falo, fazer em celular, não é... Eu tenho uma TV aqui na minha frente, 42 polegadas, que eu estou fazendo audiência com ela, né, ali para visualizar o melhor possível. Eu tenho orientado o secretário de audiência a não compartilhar a tela durante os depoimentos. A gente faz isso ao final, porque primeiro tem a garantia que a audiência está sendo gravada. Então, se tiver algo que ele colocou desconformidade, se você não concordar e o juiz não quiser arrumar ao final, está gravado. Né? E segundo, que aí fica melhor a visualização, porque senão fica aquela tela, fica todo mundo quadradinho, pequenininho, não é adequado, né, na minha concepção. E aí a gente depois compartilha ao final a tela, e aí confere, fala, tá tudo certinho, eu confiro também, e aí o advogado fala, não, aqui não foi bem assim que ele falou. Se ficar essa dúvida, o juiz, depois a gente vai ver a gravação, não tem problema, o juiz constou errado, não foi o que aconteceu, vai ter a gravação. E aí você vai poder ver, entrou alguém no minuto tal, ele olhou para o lado, isso vai estar gravado. Aí, atenção, os advogados precisam se cadastrar no Cisco Webex, no PJE Mídias, para ter acesso às gravações. Porque senão não consegue, não deixa para fazer isso na última hora, na hora que precisar, se tiver com prazo correndo. Então já procurem se cadastrar agora lá no PJE Mídias para ter acesso. E aí, agora, a segunda pergunta é da imediatidade, né, da identidade física do juiz. Da identidade física, é aquela questão. A nossa corregedoria baixou uma norma agora recentíssima, que praticamente está vinculando o juiz que instruiu a proferir a sentença. Eu acho que, na minha concepção, é o melhor modelo. Por que é o melhor modelo? Mesmo que a jurisprudência do TST não seja nesse sentido, até por conta de substituições, remoções, aposentadorias, é o melhor modelo porque
o juiz que teve contato com a prova, ele sabe melhor valorar aquilo, que às vezes eu pego atas lá que eu falo, caramba, eu teria perguntado isso, não querendo desmerecer o trabalho de ninguém, mas para formar meu convencimento. E aí, às vezes, você como juiz substituto, você fica agora, eu vou converter em diligência para designar uma nova oitiva, mas eu nem vou voltar para essa vara, e aí fica aquilo. Então, eu acho que o modelo ideal é o juiz que instruiu, é o juiz que deve julgar. Eu sei que tem um modelo de juiz de garantias do processo penal, que é algo aí, a gente está lidando com a liberdade do ser humano, para não contaminar o sentenciante. Eu concordo plenamente com o juiz de garantias lá no processo penal. Eu acho que a gente está tratando de liberdade, mas aqui no processo do trabalho eu acho que não teria a mesma finalidade. Né? Então, o ideal aqui é só o advogado que saiba se manifestar, que saiba registrar sua resignação no momento oportuno, que saiba protestar, não deixe precluir nada. Né? E para isso ele tem que estar tranquilo, né? E saber fazer isso. Porque não tem problema. O juiz está sendo arbitrário? Beleza. O senhor indeferiu? O senhor não quer ouvir uma testemunha minha? Registra na ata, então, que eu pretendi ouvir mais uma testemunha. E se não quer registrar na ata, no cisco e aberto, vai ficar gravado. Então é mais grande. Quase um processo a garantia automático. de prerrogativas maior ainda. É verdade. Nossa, show. Muito bom. Porque eu acho que isso aumenta até a probabilidade de acertos em sentenças, porque teve toda uma instrução ali com a presença do juiz, e a celeridade, que é essencial para o processo de trabalho, né, professor Fabrício? Bom, e antes de passar para o tema de PJE Calc, que não tem como eu não perguntar, eu estou vendo aqui que o pessoal, o Idelmar está perguntando como a decisão do STF relacionada ao índice de correção monetária irá afetar a celeridade. É interessante que até ontem a live que eu fiz com o professor Alexandre Valadão era justamente sobre essa discussão, e eu já tinha feito a ponderação, está até gravado. Foi, o STF vai ter bom senso e vai arrumar aí alguma saída para isso, é o que eu esperava. E eu acho que na decisão hoje, né, que foi publicada no ministro Gilmar Mendes, ele acabou que vai prejudicar. Vai prejudicar, sim, mas lá no final, e não vai prejudicar totalmente, vai prejudicar pela diferença entre o IPCA-E e a TR. Então, nesse aspecto, né, já tinha advogados ontem falando, eu vou renunciar ao IPCA-E e falar aplicar a TR. Eu falei, por pressão, eu acho que não é a postura mais adequada. A gente tem que agir conforme nossa convicção, só para poder o processo andar. Não sei, se tiver um recurso de revista, né, aguardando julgamento só por causa disso, você avalia com o seu cliente, você vai perder aqui 50 mil, só que você vai receber 1 milhão, você aceita? Beleza. Agora o problema, eu estou sendo pressionado para o processo andar, eu vou ter que renunciar. Eu não acho que seja, aí a gente não estaria fazendo justiça, né, a gente estaria cuidando de um número, de um processo. E aí por isso que eu falei, e aí agora com a decisão, né, que rejeitou, mas foi parecida com a do Lewandowski, né, que rejeitou os embargos de declaração, mas esclareceu, foi mais ou menos o que aconteceu. Então eu acho que foi bem ponderada. No mérito, eu acho que deve ser mantido o IPCA-E pelos mesmos motivos determinantes do afastamento da TR para correção dos débitos tributários, né, porque não recompõe o valor da moeda, mas, não sei, pelo menos a gente já tem um meio do caminho aí que resolveu o nosso problema por enquanto. Vamos aguardar o pleno do STF para julgar o mérito em si da ação direta de constitucionalidade. Joia. E aí tem uma pergunta aqui da Luciana, perguntando se a gente acha que a audiência virtual, telepresencial, diminui o diálogo entre as partes. E aí até a gente reflete no número de conciliações que o senhor tem conseguido, diminuiu ou aumentou? Como que o senhor vê esse diálogo entre as partes nas audiências telepresenciais? Pois é, uma orientação que eu dou. Primeiro, o ideal não é que o cliente vá ao escritório do advogado. Inclusive, os normativos são no sentido que a justiça não pode obrigar. Mas se foi, tá lá. Só que, na minha concepção, o ideal é que cada um fique na sua residência e utilize os seus meios para participar da audiência. Aí, em relação ao advogado e ao seu próprio cliente, na minha concepção, eu arrumaria um meio de comunicação. Por que arrumar um meio de comunicação? Você quer falar, a proposta é boa, não tem jeito de você cutucar debaixo da mesa. Você não tem jeito de você cutucar ele, não fala não, né? Espera, deixa que eu falo. Isso falta.
Aí eu acho que o advogado tem que arrumar esse mecanismo. Aí vamos conversando pelo WhatsApp, né? Não fala nada enquanto eu não disser, alguma comunicação. Alguns falam, ó, excelência, eu vou sair, eu já autorizei várias vezes em tratativas de conciliação, que eu vou ligar para o reclamante, que eu vou ligar para o reclamado aqui para a gente conversar, para ver se a gente aceita ou não. O que você tem que ter o bom senso, pedir, eu permiti todas as vezes que me foi requerido. Essa é uma questão. Agora, o diálogo entre as partes adversas, na minha concepção, está acontecendo da mesma forma. A gente teve dificuldades. Eu tive dificuldade em uma que o áudio não funcionava. Aí a gente ficava conversando pela ata, conversando pelo... Nossa, era bem... Ela nos ouvia, mas a gente não ouvia, ela pensava que a gente estava ouvindo. E aí ficava, mas saiu o acordo. Acabou que deu certo, né? Bom senso. Mas é aquela questão, grande parte das pessoas que estão aí acham que é um caminho, pelo menos, você não precisar se deslocar, né, de uma cidade para outra, não se submeter a risco, de furar o pneu, de acontecer alguma coisa. Eu fiz audiência com um advogado em Portugal. O advogado estava em Portugal, fez audiência. Eu fiz aqui em Santa Rita, advogado de São Paulo, sumaríssimo de R$3 mil o valor da causa. 2 processos. Ele teria que se deslocar. Então, de deslocamento. Aí possibilitou acordo, que aí já não gastou com deslocamento, ajudou no acordo. Então, assim, tem benefício. Eu acho que instrução não fica. Na minha opinião, instrução, depois que passar a pandemia, vai voltar a ser presencial, sem dúvidas. Só que, por exemplo, precatória. E eu acho que é muito melhor o juiz, lá no momento da instrução, ouvir a testemunha precatória do que o juiz. A gente sabe como é que funciona. Não é que o juiz faça com má vontade, mas não tem, às vezes, a presença da outra parte. Aí o contraditório, não fica um contraditório pleno ali no ato para poder... Então, assim, eu acho que é algo extremamente proveitoso, que já tinha previsão do CPC, só que a gente não utilizava. Eu acho que daqui para frente, com certeza, a gente não para de usar mais. E precatório é bacana, porque o juiz que realmente ele tá ali naquela causa, ele sabe o contexto todo ali. E aí, quando vai ouvir só precatória, ele tá num ato isolado, né? Então, não dá para ter. Eu tô vendo aqui a doutora Karina, que é juiz em Mato Grosso, está aqui, e aí falando que eles são bem sensíveis a essa realidade, que ela tá utilizando as audiências, redesigna Bacana. Se for necessário. E aí ela contou a experiência aqui com a regra de cumulação e que as conciliações com ela aumentaram lá. Então, foi um dos comentários aqui. Bom, e aí, vamos lá, não tem como não perguntar, né? Nosso maior mestre que a gente tem hoje em PJE Calc é o senhor. Como que o senhor, primeiro vamos contar um pouquinho, como é que surgiu esse PJE Calc, de onde que veio, quando que ele vai realmente começar a ser utilizado, né? Agora que teve uma postergação. Conta pra gente um pouquinho do PJE Calc. Pois é, a primeira coisa que eu falo, antes de qualquer um criticar o PJE Calc, vá analisar as estatísticas do TRT da 8ª região. Começa assim a nossa conversa. Por quê? Porque as sentenças lá são 100% líquidas. Né? Pouquíssima coisa não é sentença líquida. E o PJE, que na verdade não era Juriscalc, e depois se transformou em PJE Calc, foi o modelo que eles começaram a adotar para padronizar os cálculos que eram apresentados, que seriam apresentados para liquidação. Então, e com isso, o que a nossa justiça, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o que o Conselho Superior entendeu? Peraí, a gente tem tanto problema na liquidação, e aí quem é magistrado, e quem também tem conhecimento, algum conhecimento de cálculo, quem é advogado, e precisa impugnar cálculo, você tem cálculos, um utilizou um programa, outro utilizou uma planilha de Excel, mas cada um está uma informação, não, apesar de existir o normativo lá com uma padronização, essa padronização não é uma padronização necessária para você consiga enxergar ali, colocar lado a lado e ver, aqui que foi o erro, aqui que está a divergência. E aí o PJE Calc veio para isso, porque assim, você tem certos parâmetros, né, que se você altera, ele te denuncia, fala, ele tirou de TR, pôs IPCA. Aí o divisor ele colocou 180, não colocou. E as planilhas vêm na mesma ordem. Então vem tudo meio que uniformizado. Tá. O sistema ingessa, o sistema não realiza todos os cálculos? Sim, ele ingessa. Às vezes ele não consegue realizar todos os cálculos. Mas aí a gente tem que ter bom senso e saber operar com as limitações do sistema.
O sistema admite você fazer algum cálculo externo e incluir lá, como planilha, quantitativo de hora extra. Às vezes você vai precisar fazer mais de um cálculo. E o sistema está sendo aprimorado. Né? Ele ainda vai, né? Já melhorou muito, mas ele ainda vai melhorar muito mais. A discussão, mas não existe previsão legal para obrigar a utilização. Mas, assim, é uma questão, eu acho, de procedimento. E aí eu não sei se há princípio da legalidade. Até a OAB eu não vi discutindo isso. O que foi pedido era para postergar, que o brasileiro, isso é natural. Né? Adaptar, deixa tudo para a última hora, né? Não vai ter. E outra coisa que eu sempre falei para os alunos, não adianta assistir a aula e não ir quebrar a cabeça com cálculo, com qualquer outro cálculo. Por quê? Eu fiz 3 cursos. Enquanto eu não peguei, eu desde o início eu falei, eu quero aprender isso aí que eu quero dar sentença líquida. A minha meta é dar 100% das sentenças líquidas. Não vou fazer todas, na verdade a maioria eu vou fazer, mas não todas. Eu acho que 80% dá para fazer, 20% nomeia perito, mas para sair sentença líquida. Mas isso vai virar, porque tem o normativo da nossa corregedoria que fala que o RO é agravo de petição se a sentença for líquida. Então você vai estar antecipando a liquidação, o agravo de petição sobre cálculos ali na fase de conhecimento. E isso, imagina o que dá de celeridade no processo. Né? No mínimo aí, 6 meses, no mínimo. Então é a tutela sendo efetivada. Tem limitações? Tem. Vai ter que melhorar? Sem dúvida que vai. Mas assim, eu sou um entusiasta. Né? Então, para mim, eu defendo, admito quem pensa de forma contrária, né? Tem muitos peritos aí que falam, eu estou muito limitado, está muito difícil, mas assim, com o tempo você vai dominando a ferramenta e vai encontrando soluções, né? Você não precisa, mas não tem uma verba, mas você pode criar, você pode dar um jeitinho, mas tem coisas que não vai ser possível, você justifica e junta o cálculo externo. Não tem muito o que fazer, o que não é possível, não tem como o juiz te obrigar a colocar no PJ cálculo, você coloca o resultado lá, você importa o cálculo externo e coloca lá o resultado. E aí, vamos lá, petição inicial, utilizei o PJ cálculo, vamos supor que o valor deu 30 mil. Fico presa a esse valor ou dá para mudar esse valor depois na execução? Pois é, essa é uma discussão interessante. Muitos perguntaram, a partir do PJ Calc, da obrigatoriedade que foi adiada, né, para o início do ano que vem, eu tenho que dar a inicial tem que ser líquida? Isso é um equívoco. Não existe obrigatoriedade, pelo menos nenhum. O que o normativo fala? Todos os cálculos que forem apresentados têm que utilizar o PJ Calc. Mas se eu não for apresentar nenhum cálculo, eu só vou indicar o valor por estimativa seguindo a instrução normativa 41, eu não preciso de apresentar a planilha. Eu não recomendo. Aí, na minha opinião, o ideal é porque a gente não sabe a jurisprudência do TST a respeito da limitação da condenação ao valor atribuído ao pedido. A gente viu, teve uma decisão recente, mas foi uma decisão recente dizendo respeito a um processo anterior à reforma que não tinha obrigação de liquidar, mas liquidou, limitou porque não fez ressalva. Eu não sei se a jurisprudência do TST vai ser nesse sentido. Eu coloquei aqui que esses são 50 mil, mas que eu não tenho todos os elementos de prova e por isso não deve limitar. Eu penso que deve ser assim, porque o advogado, quando faz uma inicial, não tem todos os elementos de prova que permitam ele aferir com precisão. Mas, se esse entendimento não prevalecer, o ideal seria que eu tivesse condições de já liquidar todos os pedidos para que os valores que eu indique sejam mais próximos possíveis do que minha pretensão postulada. Agora, se eu apresentei líquido, aí vai limitar o que vai ser possível aí, a crescer, correção monetária e juros de mora. Fora disso, não, aí não tem dúvida. Se você apresentou líquido mesmo, aí vai limitar, não tem muito para fazer. Mas eu acho que eu vejo muito menos riscos em você apresentar líquido do que você apresentar estimado. Eu, se fosse advogado, tentaria apresentar minhas iniciais líquidas. Joia, excelente. Bom, tô vendo a doutora Karen tá falando aqui que para ela não fere a legalidade, porque se trata de procedimento, a exigência da utilização do PJE. E aí, o pessoal falando, agora que o serventuário se adequa. Bom, eu acho que deu para aprender um pouquinho, né, pessoal? Se tiver alguma pergunta, mandem aqui.
Eu queria mais uma vez agradecer ao senhor, reiterar a minha admiração, meu respeito pela sua conduta sempre tão séria, tão ética, e que para nós advogados é um conforto e realmente um exemplo ter uma pessoa de vanguarda, assim, que sempre está disposta ao novo, porque o novo dá medo, a gente realmente, o que a gente não conhece, dá um medo muito maior. E o senhor sempre vem tranquilizando a gente, passando uma tranquilidade, assim, não, gente, calma, vamos aceitar o novo, sem ter tanto medo. Então, eu queria realmente agradecê-lo, doutor Fabrício, e parabenizá-lo pela conduta, pela sua atuação, pelo trabalho que tem feito no seu trabalho. E é isso. Eu agradeço de coração o pessoal que está com a gente. Também agradeço todo mundo que participou. E obrigada por ter paciência de não deu certo no Insta. Vem para cá, vamos tentar. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa e tranquilizar um pouco mais, acalmar os nossos ânimos aqui. Obrigada, doutor Fabrício. Sou eu que agradeço, agradeço a todos o convite. Professora Graciela também tem um trabalho bem legal no Instagram, produz muito conteúdo. E eu gostaria de convidar o pessoal que está nos assistindo, eu e o professor Yuri, entre os dias 20 e 23, a gente vai fazer uma imersão em audiência trabalhista. São 4 dias com mais de 10 horas de conteúdo, desde da conversa com o cliente, né, na verdade, até razões finais orais. Então a gente vai passar por todo esse período, né? Aí, mas é magistrado falando de audiência. Eu já fui advogado, já fiz muita audiência como advogado, então eu estou magistrado. Eu digo que sempre fui apaixonado pela advocacia. Eu acho que você ser imparcial é um fardo muito grande, vocês não têm ideia. Você ser parcial é mais emocionante, né? Você defender o interesse do seu cliente. Aí a gente tem que defender a justiça. Mas, assim, é uma nobre função, mas é uma função, um fardo muito grande. É bem diferente quando eu era advogado, porque eu quero defender meu cliente da melhor forma possível. Né? Eu não preciso, eu vou discutir aonde a prova, vou pesquisar a jurisprudência que atende aos interesses do meu cliente. Agora, enquanto magistrado, eu vou pesquisar a jurisprudência e vou ver quais são as vertentes e qual eu acho que é a mais justa. E aí é um fardo que você não sabe, que você está sendo justo, injusto, né? Principalmente onde existe margem de interpretação. Mas é por isso, e aí eu acho que essa experiência, essa troca de ideias é importante, eu convido todo mundo. Então, a gente não tem informação de inscrição, mas vai ser gratuito, e aí a gente vai divulgar depois só as datas aí que é bom reservar no período noturno. Vai ser tudo ao vivo, entre o dia 20 e o dia 23, e eu agradeço mais uma vez, agradeço a todos aí que nos acompanharam também, um abraço aí para todos aí que estiveram com a gente. Eu vi que teve o colega, o Pacheco também, que é magistrado, que esteve por aí também falando com a gente. Eu escrevi um artigo com ele sobre princípios de audiências telepresenciais. Então, bem bacana. Quando estiver disponível, eu divulgo para vocês. Ai, joia. Então, obrigada, Fabrício. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, gente. Muito obrigado.